Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Hoje eu irei entrevistar Clóvis Eduardo Sidney Correia, que é médico veterinário, um dos fundadores e diretor do Reagro. Nós vamos falar a respeito de empreendedorismo no agronegócio. Clóvis, muito obrigado por atender ao nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Morada no Campo. Oi, Divino, boa tarde a todos. É um grande prazer poder estar aqui e um prazer poder falar de um tema tão relevante que tem tudo a ver com a nossa vida e com a nossa história. É um prazer. Antes de começarmos a falar de empreendedorismo, vamos falar um pouco de você. Quem é o Clóvis? Legal. Bom, eu sou mineiro, sou médico veterinário, uma pessoa apaixonada pelo agronegócio a vida toda e que optei por fazer veterinária por paixão pela vaca de leite e também pelo agronegócio, e que tem tudo que eu fiz na minha vida até hoje está relacionado ao agro. Eu tenho 6 filhos, e que são uma coisa muito importante na minha vida, e estou dedicado aí a essa jornada de fortalecer o agronegócio brasileiro, que é uma coisa que a gente acredita muito. A sua família, você vem de um background já de pais do agronegócio, voltados já com uma formação no agro, um trabalho no agro ou não? Não, na verdade o meu pai é economista e bancário, hoje bancário aposentado, mas sempre foi apaixonado pelo agro e tinha um sítio onde a gente acabou criando esse convívio com o agro, mas assim, era um sítio, ele era um pequeno produtor nas horas vagas, digamos. E ele produzia o quê? Produzia leite e café na minha infância. Tá, e aí hoje você, além de fazer todo esse trabalho com o Reagro, você é produtor rural também? Sou. Na verdade, nós temos um negócio, eu e mais 4 amigos, e somos agricultores. A gente tem plantio de milho, soja, feijão e trigo, temos uma armazenagem e somos sócios de uma UBS, uma unidade beneficiadora de semente, chamada Valiosa Sementes. Tudo isso é em Minas Gerais? Tudo é próximo de Lavras, entre Lavras e São João del Rei, em uma cidade chamada Nazareno, no sul de Minas. E como é que começou essa história do Reagro? É o seguinte, eu era consultor, eu me formei em veterinário, fui trabalhar em fazendas, né? E na consultoria a gente começou a perceber uma demanda mesmo, de levar ao campo uma informação mais aplicável. A gente tinha uma crítica naquele momento, 20 anos atrás aí, né? De que o que estava chegando no produtor era uma informação que era pouco aplicada por ele. Não tinha uma estrutura boa de chegar para o produtor, uma informação que ele aplicasse rápido e gerasse resultado. E desse desconforto nasceu a ideia de criar um negócio que fosse capaz de gerar educação rápida, aplicável, que o produtor transformasse o seu negócio através do conhecimento, né? E dessa indignação, digamos, surgiu um projeto. Nós tivemos uma pessoa que apostou junto com a gente, que era um cliente, que era o Dr. Flávio Guarani, que foi um grande parceiro no nascimento do Reagro, e nós apostamos nessa ideia aí 20 anos atrás. Pois é, mas naquele tempo não existia essa coisa de curso remoto. Como é que vocês começaram isso? Porque o produtor, no geral, ele é muito ocupado, né? O tempo dele é bem corrido. Como é que vocês fizeram isso no início? Na verdade, nós sofremos muito porque a gente inventou um negócio, né? Naquela época tinha muito pouca coisa, né? Então a gente teve que aprender na marra, né? E o que a gente fez foi tentar levar algo para a sala de aula, na época as salas presenciais, não tinha nada de educação à distância naquele momento, né? O que a gente queria era trazer a fazenda para a sala de aula, para a gente trazer coisas realmente que o produtor realmente visse o seu dia a dia no que estava sendo discutido e aplicasse rápido. E depois uma coisa que a gente percebeu, que a gente começou numa cidade próxima de Belo Horizonte, chamada Inhaúma. Depois nós percebemos que a gente podia ir até o produtor. E aí nós nacionalizamos a empresa. Hoje a gente sempre fez isso nos últimos 15 anos. Aí a gente rodou o Brasil levando os cursos a centenas de cidades que tinham demanda, né? Então a gente passou a montar estruturas locais para levar para perto do produtor um ensino que fosse mexer rápido com a atividade dele, né? Então a gente fez isso, criou um modelo de educação muito aplicável, com professores que estão muito no dia a dia da fazenda,
e viajamos o Brasil todo levando educação aí nesses últimos 19 anos. Bom, eu gostaria que você me relatasse um pouco como que foi a receptividade inicial. Até essa pergunta eu estou te fazendo porque no ano de 2001, eu lancei uma revista chamada Revista Plantar, que eu fiquei com ela durante 11 anos, e a primeira coisa que eu ouvi quando lancei o projeto da revista é que o produtor rural não gostava de ler, que não gostava de estudar. Logicamente que depois eu percebi que isso não era verdade. Como é que foi a receptividade do trabalho de vocês, da proposta dos cursos lá no início? O começo foi muito difícil porque nós começamos oferecendo cursos pagos, né, no mercado onde todo mundo estava acostumado com educação gratuita para o produtor, né? Então a gente teve muita dificuldade de formar as primeiras turmas. Buscamos fortes alianças, empresas que apostaram na ideia e nos ajudaram muito e foram nos ajudando a construir as primeiras turmas, né? E à medida que a gente fez as primeiras turmas, aí a gente conseguiu deslanchar porque a gente conseguiu gerar satisfação, gerar resultado, e aí o boca a boca foi acontecendo e um produtor contando para o outro e os profissionais também, a gente tem um foco grande nos consultores também, né? E a gente foi aos poucos aprendendo o processo de formar as turmas e aprendendo muito no processo educacional também, né? Mas o começo foi muito difícil, porque a gente entrou num negócio, a gente meio que inventou um negócio naquela época, né? Então a gente entrou num mercado que não existia, né? Nós tivemos que construir esse mercado. Mas foi muito legal, assim, foi um processo de muito aprendizado e à medida que a gente gerava resultado, a gente conseguiu caminhar e ano a ano a gente foi crescendo e aprendendo cada vez mais, né? E essa coisa de criar capilaridade, estar presente em muitas cidades, e a gente foi conhecendo muita gente boa, e Deus foi ajudando, a gente foi aprendendo. Mas o começo foi difícil porque a gente estava num mercado que não estava preparado para consumir, né? Então a gente teve que meio que desenvolver a percepção das pessoas de que valia a pena ir para uma sala de aula aprender sobre o seu próprio negócio, né? Então foi uma jornada inicial difícil, mas que com muita ajuda e muitas pessoas boas nos ajudando, a gente foi aprendendo e depois pegamos o jeito, digamos. Com essa história toda, eu estou te perguntando do início do Reagro, porque na realidade, eu já estou no tema aqui do empreendedorismo no agro, né? O que vocês fizeram foi empreender no agronegócio, porque muitas vezes as pessoas acham que empreender no agro é comprar uma fazenda e começar ou mexer com gado, ou então plantar, né? E não é apenas isso, quer dizer, o agronegócio ele vai muito além da porteira, né? Com certeza, né? A cadeia é gigantesca, né? Quando a gente faz as análises de PIB, a gente tem muito dinheiro circulando no agronegócio fora da fazenda também, né? Tem toda uma cadeia produtiva que tem insumos, depois tem toda a parte de logística, comercialização, é uma cadeia gigantesca que move boa parte da economia do Brasil, né? E é isso, assim, a gente vê que tem muitas oportunidades além da porteira e muitas oportunidades de bons produtos e serviços também para chegar ao produtor e ajudar o produtor a ser mais competente, mais eficiente, né? Com certeza a cadeia é muito mais ampla e tem muitas oportunidades, sem dúvida, né? O brasileiro é um empreendedor nato. O brasileiro adora empreender. O sonho de todo mundo é começar a sua própria empresa. E muitas pessoas sonham em entender mais do agronegócio, mas acham que isso está restrito a ter uma fazenda. E o Clóvis está justamente mostrando para a gente que não, que o agronegócio é muito maior do que simplesmente ter uma fazenda. Existe algo que gira além da porteira. Clóvis, vocês começaram na área da educação. Em que momento vocês começaram a diversificar? Legal. A gente nasceu como uma empresa que trabalhava com consultoria e educação. Na verdade, a gente trabalhava com consultoria antes de ter o Reagro, né? E quando a gente criou o Reagro, a gente já nasceu como uma empresa que trabalhava consultoria e educação. Depois a gente foi compreendendo demandas do próprio produtor, sabe? A gente, à medida que se aproximava do produtor, exercitava na sala de aula as evoluções que a gente acreditava que eram importantes, a gente foi percebendo outras lacunas que o mercado tinha e que eram demandas que precisavam ser atendidas. Aí nós entramos depois numa empresa de gestão da informação, que é o IDEAGRE, né? Nós fundamos o IDEAGRE com mais duas empresas parceiras e uma veterinária que dirigiu a empresa. Então a gente trabalhou com gestão da informação. Depois
percebemos a necessidade de análises laboratoriais mais confiáveis e mais ágeis e criamos um laboratório, que é o 3R Lab, que é uma empresa que foi fundada para atender essa dor, né? A necessidade de ter análises rápidas e confiáveis para que o produtor tomasse decisões mais assertivas, né? Depois a gente criou uma empresa de pesquisa, que é o Reagro Pesquisa, que trabalha tentando responder perguntas que o mercado está precisando. Então, assim, coisas técnicas que às vezes a gente percebe que não estão bem resolvidas, a nossa empresa de consultoria vai gerando essa demanda, as próprias indústrias também. Então é uma empresa focada na produção de pesquisa para o agro também. E por último, a gente criou uma empresa que a gente percebeu esse movimento da necessidade de desenvolver bons produtos de controle biológico, e aí criamos a Biomip, que mas incubamos, na verdade, a Biomip, que era a ideia da Fernanda, que era uma estudante de doutorado na época, e aí criamos uma fábrica de produto biológico para controle biológico em agricultura e pecuária. Então você vê que são 6 empresas, né, fundadas, sempre baseadas na percepção de uma demanda, e todas elas estão fora da porteira, mas buscando levar para o produtor soluções que transformem o resultado dele, né? Quando você fala de gestão da informação, o que você quer dizer exatamente com isso? É uma empresa que tem um software, né, que ele gerencia toda a rotina. O Ideagro é uma empresa com software de pecuária de leite, pecuária de corte, né? A gente tem agora nascendo uma empresa na mesma linha no café, que é o SG Agro. Mas o que é o negócio? A gente gerar todo o controle da informação na fazenda. Então a gente informatiza os dados todos da fazenda, zootécnicos, agrícolas e financeiros, né? E gera um dado processado de maneira, digamos, inteligente para que o produtor possa tomar decisões, né? De que maneira o produtor pode processar isso para facilitar a vida dele? Porque muitas vezes, principalmente no campo, as pessoas acham que informática é um negócio que complica a vida. E, pelo que você colocou aí, o Ideagro ele vai descomplicar a vida do produtor. De que maneira ele vai trabalhar isso para que a vida dele se torne mais descomplicada e as informações estejam mais acessíveis? Bom, a minha visão é assim, eu acho que aquilo que a gente não mede, a gente não gerencia. Né? E se a gente não tiver números para tomar decisão, a gente começa a tomar decisões baseadas no feeling, na experiência somente, e a gente corre o risco de não estar percebendo o melhor caminho. Né? Então a gente procura muito, isso nasceu porque na sala de aula a gente sempre acreditou na educação, levar a importância disso, né, de um processo que gere decisões estruturadas. Eu acredito que isso tem inclusive uma importância grande no processo sucessório, né? Às vezes a gente vê produtores que são brilhantes porque conhecem muito o negócio, mas que não têm uma organização da decisão, e aí os filhos sofrem muito para assumir o negócio, né? Então a metodologia de gestão ela é uma ferramenta, inclusive, sucessória, na nossa opinião. E o que a gente acredita? Em transformar isso em dados, assim, uma coleta de dados simples, processamento adequado, buscando indicadores que são realmente relevantes, né? E colocar dados para que a pessoa olhe e entenda onde que estão as oportunidades de melhorar o negócio. Um exemplo disso, no Ideagro, a gente tem o índice Ideagro do leite brasileiro, que é um único indicador que a gente ranqueia todas as fazendas, e comparando com fazendas semelhantes, a gente mostra em que nível a sua fazenda está em relação a fazendas parecidas com a sua, né? Então mostrando que distância você está do ideal, comparando com outras fazendas reais, né? Então é um exemplo, né? Que é um indicador capaz de apontar o nível de eficiência da sua fazenda. E a partir daí você percebe o tamanho da oportunidade, a gente desdobra em mais 10 indicadores, que são os geradores do índice, e aí falou, por que você não está brilhando? É porque nesse indicador você está com desempenho abaixo do ideal. E aí o produtor vai tomando decisões a partir disso para tentar melhorar cada dia, né? Bom, quando vocês criaram o 3R Lab, já existiam aí, com certeza, centenas de laboratórios, né? Qual que foi a ideia de vocês? Pera aí, nós vamos fazer um negócio diferente, mas diferente como? É um exemplo. Eu sou nutricionista de formação, trabalhei com nutrição há muitos anos. E a gente vivia uma realidade na análise de silagem, na pecuária de leite, que é onde eu trabalhei a minha vida profissional toda enquanto eu estive nas fazendas, que a gente mandava uma amostra para o laboratório, demorava dias para o resultado voltar. Quando voltava, o silo às vezes já estava acabando, né? Então assim, a gente já tinha perdido o time do uso daquela análise, e muitas vezes a gente olhava o resultado e achava que ele não era confiável. Eu trabalhei com silagem de milho no meu doutorado, eu sempre olhava as análises, deve ter algum erro nessa análise. Então a gente tinha dificuldade em ter laudos confiáveis e de ter a velocidade que precisava. E a partir daí que surgiu a ideia da gente tentar resolver isso. Nós buscamos um parceiro internacional, a gente
fez uma aliança com o melhor laboratório privado dos Estados Unidos, buscamos tecnologia com eles, vieram, implantaram junto com a gente, e a gente entrega um laudo em 24 horas, né? 24 horas depois que a amostra chegou no laboratório, o laudo está, né, disponível na internet para o cliente. Então é uma outra concepção de velocidade, com dados extremamente confiáveis, para que a gente possa usar o resultado, né? Porque e a gente fez todo um processo de construção do conhecimento dos nutricionistas de leite do Brasil todo, com laudos que têm um nível de informação muito mais profundo, permite uma decisão muito mais ampla e de maneira confiável e rápida. Então, assim, por que surgiu? Porque a gente tinha uma insatisfação com o que existia no mercado, né, em termos de confiabilidade dos laudos e especialmente velocidade do resultado. O que o Reagro Pesquisa tem de diferente das demais empresas de pesquisa no mercado? Aí, assim, com muito respeito, nós temos excepcionais empresas de pesquisa no mercado, né? O que a gente tem procurado fazer, uma pesquisa muito isenta, que tem o foco central no resultado real e olhando sempre o interesse do produtor. E a gente tem feito uma coisa que a gente tem procurado divulgar os nossos resultados em 2 eventos anuais, onde a gente reúne os produtores para eles verem a pesquisa lá no campo e conhecerem os resultados. Então a gente tem procurado fazer esses eventos para que a gente divulgue. Esse ano, com a pandemia, a gente fez um evento online, né? É uma inovação que a gente gostou muito, a gente quer manter. Se Deus quiser, ano que vem, continuar então? Se Deus quiser, ano que vem a gente faz presencial e online, né? Ah, legal. Nós estamos doidos para fazer o presencial de novo, mas o evento online com certeza vai ficar, porque a gente consegue atingir muito mais gente, né? Isso. Bom, eu entrevistei recentemente a Fernanda da Biomip e eu adorei o que ela falou do trabalho que o Biomip faz. Como é que foi essa ideia de pegar uma ex-aluna e de repente encampar uma ideia dela, uma empresa que ela havia lançado, dentro de um mercado tão crescente, que é o de biológicos? Pois é, na verdade a gente tinha compulsivo na criação de empresas, né? Então a gente vai vendo boas oportunidades e percebendo que faz sentido na nossa tese aí de evolução do grupo, né? E a gente acredita muito no biológicos, a gente acha que o mercado vai crescer demais. A gente está trabalhando algumas coisas na pecuária, como por exemplo o controle de carrapatos, a gente está desenvolvendo com resultados muito promissores, o controle de cigarrinho de pastagem também, resultados muito bons. Então a gente viu que tinha demanda, a Fernanda queria empreender, a gente incubou a ideia, né? E a gente tenta dar velocidade para isso, né? Porque como a gente já tem toda uma estrutura e uma expertise comercial também, né? Acho que a gente consegue acelerar o crescimento. Nós tivemos recentemente a visita do reitor da UFLA lá com a gente e ele disse isso. Por exemplo, o pesquisa também, nós temos uma doutora formada na UFLA que dirige, que é a Flávia. Então, assim, a gente tem procurado pegar competências grandes que estão saindo da universidade e transformar em negócios bons e que sejam geradores de resultado para a cadeia como um todo, né? Então, a da Fernanda foi assim, ela tinha uma boa ideia, uma vontade de empreender, e a gente aproximou ela do ecossistema para ajudar ela a acelerar isso aí. Tá dando muito certo, graças a Deus. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Clóvis, quem quer empreender, qual é o primeiro passo que ele tem que dar? Nossa, uma ótima pergunta. Eu acho que tem que ter uma reflexão profunda, porque a gente tem que saber que nem tudo são flores, né? Empreender é uma jornada desafiadora. Às vezes a gente acha que o empreendedor vai virar dono do próprio negócio e não tem patrão, como as pessoas costumam dizer, né? Mas eu acho que a visão é muito mais ampla do que isso, né? Empreender é um desafio grande. Eu falo que chegar no 5º dia útil e ter uma folha de pagamento para pagar é sempre uma grande responsabilidade, né? Então, primeiro, acho que eu sugeriria uma reflexão bem feita sobre isso, uma análise do próprio perfil, né? Acho que empreender não é para todo mundo, porque é para quem tem perfil mesmo, acho que tem observar a si mesmo, né? E ver se é isso mesmo, para a gente não cair simplesmente na fantasia de que agora eu sou meu próprio patrão e vai ser tudo uma maravilha, né? Existem momentos de muito sofrimento numa jornada empreendedora, né? De muitas dúvidas, de angústia, acho que a gente acaba trabalhando mais, né? Porque você tem que fazer acontecer, né? Então eu diria assim, a primeira coisa que eu recomendaria é uma análise mais profunda se é isso mesmo a sua escolha, porque analisando os prós e os contras, né? Porque senão a gente fica iludido só com os aspectos positivos e
acha que é festa e não é, né? Então, assim, o desafio ele é sempre muito grande, né? De fazer acontecer, né? E o Brasil tem um histórico muito grande de empresas que não chegam ao 5º ano de vida, né? As empresas costumam quebrar antes. Empreender no agronegócio é mais difícil do que empreender em outros segmentos? Não, acho que não. Eu acho que o agro tem uma vocação gigantesca nesse país, né? Então, assim, eu não tenho dados para dizer isso, mas eu arriscaria dizer que talvez seja, que a chance de sucesso seja maior, né? Porque está muito ligado à vocação do país, né? Agora, acho que com certeza deve ter uma estatística também de muitas empresas que morrem no início, porque as pessoas não se planejam adequadamente, pensam que vai ser mais fácil do que na verdade não fazem um planejamento financeiro adequado, porque se uma empresa, para nascer, ela precisa de combustível, né? Então, assim, e esse combustível pode ser braço, e pode ser esforço, ou pode ser dinheiro, né? Então, assim, ou as duas coisas, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas tomando a decisão de maneira muito superficial, né? Acho que é bom aprofundar, né? Mas também não quero deixar uma imagem negativa, né? Eu acredito muito no empreendedorismo, sou super feliz de ter me tornado empresário, mas é uma jornada de muita responsabilidade, né? Mas eu acho que muitas sucumbem porque não planejaram adequadamente. Uma coisa que eu vi recentemente numa pesquisa com empresas que não prosperaram, né? E a principal causa é porque a solução que elas apresentavam não atendia bem a necessidade do mercado, ou seja, não fez uma leitura adequada do que o mercado queria comprar, né? E aí criou uma solução que não tinha comprador, digamos, entre aspas, né? Então, assim, acho que isso é um outro aspecto muito importante. Fala assim, o que eu estou propondo é realmente uma dor real, uma necessidade real do mercado, né? Acho que isso é muito importante também. Ou seja, não basta ele ter conhecimento de determinado assunto e ter paixão pelo assunto, vai muito além disso. Tem que ver se o mercado está querendo aquele produto que ele ama e que ele conhece, é isso? Com certeza. Acho que vontade e disposição é uma parte essencial, mas com certeza não é tudo, né? Porque se eu tiver muita vontade, mas eu for no caminho errado, eu vou chegar rápido no lugar errado, né? Então acho que é muito importante fazer uma análise mais ampla, né? Agora você disse lá atrás que quando vocês começaram, você primeiro achou um parceiro que parece-me que até era um cliente? Era um cliente. Era um cliente, esse parceiro acreditou na ideia e vocês criaram algo que na realidade não existia. Como fazer isso? Como saber que aquilo que não existe no mercado e que você pretende colocar vai dar certo ou não? Acho que a gente não vai ter essa certeza, né? Com certeza a gente vai ter chance sempre de errar e acho que toda empresa passa por momentos de desafios. Nós tivemos momentos de muita dor, de achar que não ia dar conta, de achar que ia dar errado, né? Tivemos momentos de muito sofrimento. Mas o que eu diria assim, o que eu acho muito importante é escutar o mercado, né? Acho que assim, fazer uma escuta inteligente do mercado, eu acho que é muito importante. E olhar para si mesmo, né? Falar assim, eu consigo reunir, não eu pessoa, mas o grupo que está se propondo e o que eu consigo contratar, digamos. Eu vou ter as competências que eu preciso para fazer aquele negócio acontecer, né? Eu acho que isso é muito importante. Então eu acho que olhar o mercado, escutar bem o mercado, pensar profundamente, porque qual que é o risco? A gente levar a nossa crença como verdade, né? E às vezes a nossa crença é só nossa e não é real em termos de mercado, né? Eu ouviria o mercado e olharia muito para mim mesmo enquanto grupo, né? Para ver, eu tenho as competências para me diferenciar nisso que eu estou me propondo a fazer, né? Porque vai ter muita gente tentando fazer também, né? Então, assim, o que a gente vai fazer que vai diferenciar a nossa ideia, né? Acho que eu iria por aí. Um momento como esse de pandemia, algo que pegou o mundo inteiro de surpresa, ele é um momento de desafio ou é um momento de oportunidade? Eu acho que, com certeza, o momento, os últimos 1 ano e meio, um ano e 3 meses, eles foram muito desafiadores, né? A gente viveu situações inimagináveis, né? Muita tristeza, muita dificuldade, desafios novos, mudanças muito fortes em modelos mentais mesmo, né? Acho que uma realidade transformando numa velocidade absurda. Mas com certeza um cenário como esse, ele desenha grandes oportunidades, né? Eu acho que a gente nunca foi tão desafiado a mudar rápido, né? A gente viveu situações de transformação absurdas nesses últimos meses e coisas que a gente não imaginava que ia fazer, a gente acabou tendo que aprender muito rápido, mas com certeza com muitas oportunidades. E aí o nosso agro
com oportunidades muito grandes, né? Assim, é assustador como que a potência e a resiliência do nosso negócio no agronegócio é assustadora, né? Assim, acho que é fantástico o que o agronegócio brasileiro tem feito, né? Dizem que crise e oportunidade andam sempre juntos, né? Eu acredito muito nisso. Acho que nós temos um belo exemplo disso em andamento nesses últimos meses, né? Eu acho que teve algo que você disse aí que para mim foi fundamental. Você se transformar junto com o momento. Quer dizer, quem acha que não muda, esse realmente ele não tem espaço no mundo, né? Porque o mundo é feito de mudanças o tempo todo. Não é isso? Não tem nenhuma dúvida. Eu acredito filosoficamente que nós estamos aqui nesse planeta para nos tornar pessoas melhores. Então, se a gente não mudar, nós não vamos ser melhores nunca, né? Ô Clóvis, que bate-papo gostoso, que bacana ouvir essa história aí do nascimento do Reagro, do nascimento das outras empresas. Quando você colocou que houve momentos de luta, de dores, de achar que não ia dar certo, porque às vezes a gente olha algo que já está estabelecido e pensa que foi tudo lindo, né? Que não teve desafio nenhum. E você abrir o coração e mostrar isso foi incrível. Eu agradeço do fundo do coração imensamente por você ter compartilhado essa história e as suas experiências conosco. Muito obrigado por tudo isso que você nos trouxe. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Falar disso é muito prazeroso porque é uma jornada de quase 20 anos de muita batalha e a gente tem muito orgulho de ter conseguido chegar até aqui tentando transformar a vida das pessoas e formando um time maravilhoso. Então eu tenho muito orgulho de falar sobre isso e é um grande prazer para mim também. Você consegue deixar uma dica de $1 milhão aí em 30 segundos? Quem sou eu? O que eu diria é para a gente acreditar muito no nosso agronegócio, porque o país tem muita vocação e nós temos milhões de pessoas muito boas envolvidas e temos muito para entregar para o mundo ainda com esse agro brasileiro que é maravilhoso e a gente está tentando fazer a nossa parte aqui. Clóvis, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.